Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio pelo YouTube. Você sabe, é o canal do direito. Importante a presença de todos vocês que estão assistindo nesta oportunidade. Uma grande alegria e satisfação tê-los aqui. Da mesma forma, grande alegria e satisfação termos aqui também o nosso professor de hoje nesta aula especial, professor Wagner Cavalcante dos Santos. Olá, doutor Wagner, tudo bem? Tudo bem, professor Zaquimi. Mais uma vez eu agradeço o convite nesse projeto especial, que são essas aulas especiais aí da TV Damásio. É um prazer, mais uma vez, dividir esse espaço com você. Muito bem, uma alegria e satisfação. E hoje para tratarmos de um tema muito importante, um tema interessante, um tema sempre muito pedido aqui na Faculdade Damásio, no Damásio Educacional como um todo, um tema recorrente, que é o tema exatamente sobre o Tribunal do Júri. E para isso nós vamos fazer em duas oportunidades. Hoje, especialmente, vamos trabalhar aí o Tribunal do Júri até a sentença de pronúncia. E na outra oportunidade, aí vamos trabalhar, o Dr. Wagner vai trabalhar as demais questões voltadas aí para o Tribunal do Júri, a questão da própria audiência, as teses defensivas e assim por diante. Mas hoje, então, trabalharemos, portanto, a questão do Tribunal do Júri até a sentença de pronúncia. Dr. Wagner Cavalcante dos Santos já tem colaborado conosco aqui na TV Damásio, em outras oportunidades também. Ele, como vocês já o conhecem, ele é advogado criminalista, professor universitário, especialista em direito penal e processo penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é especialista em docência do ensino superior pela FMU e na nossa seccional paulista da OAB de São Paulo, sempre teve ligação, portanto, com várias comissões, a Comissão de Segurança Pública, a Comissão do Acadêmico de Direito, né, e outras comissões também da seccional paulista da OAB. Professor Wagner Cavalcante dos Santos, de pronto, eu quero passar a palavra ao professor para a sua palestra. À vontade. Muito obrigado mais uma vez, Zaquimi, professor Zaquimi, a quem eu tenho um grande apreço. Esse tema, a mim, é muito caro, né? Eu sou um especialista também em tribuno do júri, e falar do tribunal do júri, essa oportunidade para mim é muito caro, né? Especialmente aqueles que estão em casa, através da videoaula, aí pela TV Damásio, pelo YouTube. A gente vai falar um pouquinho, como você disse, nós dividimos para esse encontro em duas oportunidades. A primeira, a gente vai falar desde o inquérito policial até a sentença de pronúncia, que é aquela que submete ao réu ao tribunal do júri, ao ser julgado pelo conselho de sentença. E na segunda fase, como você bem disse, nós falaremos aqui falaremos da atuação do advogado em plenária, as teses defensivas, como se dá a etapa dos jurados, os debates e aí os recursos cabíveis. Muito bem. Antes, então, nós falaremos então um pouco aí no dia de hoje da previsão legal do Tribunal do Júri, dos crimes de competência para o julgamento pelo Tribunal do Júri, quais são os crimes que são levados a julgamento pelo Tribunal do Júri, e iniciaremos aí a primeira fase do procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri. Antes mesmo de falar aí, de adentrar o tema, vejam quanto o nosso Código de Processo Penal, ele fala do procedimento do júri, né? Nós temos aí quase uma centena de dispositivos que vai tratar do Tribunal do Júri, né? Ele vai lá no nosso Código de Processo Penal, vai desde os artigos 406 a 497, e vejam a importância desse instituto, que é o Tribunal do Júri, que foi alçado aí, né, a nossa Carta Magna. E vejam, estando, portanto, aí no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, uma cláusula pétrea, né, portanto, diz o seguinte, que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei assegurados, né? Então, aí, para alguns, nós temos aí alguns requisitos, para outros são chamados
também de princípios. Fala lá, o primeiro deles, a plenitude da defesa, o sigilo das votações, soberania dos vereditos, e a linha D vai falar a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E nós diremos aqui, nesse encontro, nessa primeira etapa, quais são os crimes dolosos contra a vida. Antes, porém, é preciso explicar aí aos colegas que nos veem aqui no YouTube, na TV Damásio, o que seria, então, esse primeiro princípio aí da plenitude da defesa. Veja, plenitude da defesa não se confunde com a ampla defesa ou com o contraditório. Esse é um requisito que é próprio, é típico do procedimento do tribunal do júri. Plenitude da defesa, ela abarca, ela é mais que a ampla defesa. Por quê? Porque para que eu possa exercer a ampla defesa, eu preciso obedecer a certas regras, certos critérios, prazos, por exemplo, né? Uma vez que eu deixo de exercitar o meu direito de defesa no prazo, eu posso não poder mais usufruir dele. E a plenitude da defesa, ela é mais que isso, é a possibilidade do réu, por exemplo, fazer a sua autodefesa. A gente vai verificar, por exemplo, que em plenário, né, em defesa, portanto, aí na segunda fase do júri, o advogado pode, por exemplo, usar práticas pouco usuais que aquele princípio da ampla defesa autorizaria. Eu posso, por exemplo, levar carrinhos para exemplificar, eu posso levar, por exemplo, posso solicitar os instrumentos do crime, eu posso, por exemplo, solicitar a faca que foi utilizada, a arma que foi utilizada para a prática do crime, eu posso, por exemplo, utilizar o próprio réu, né, para demonstrar se ele tem tatuagem, para demonstrar que é diferente daquela proposta na tese acusatória, enfim. Então, notem, então, que é muito mais amplo, né, do que a ampla defesa. Então, no júri é típico, é próprio a plenitude da defesa. Nós temos um outro aí, requisito, que é o sigilo das votações. O que seria isso, o sigilo das votações? A gente vai verificar lá na segunda etapa, portanto, na segunda-feira, que os jurados, que são aqueles juízes populares, eles julgam votando quesitos, né? Sim ou não. E eles não podem, inclusive, conversar com o seu colega também jurado sobre o que votou, sobre o processo, sob pena de violar o sigilo das votações e o júri ser nulo, né? O juiz dissolve o conselho de sentença, tendo outro júri para isso, porque é sigiloso. Diferente do que acontece nos Estados Unidos, em que, ao contrário da presença desse requisito sigilo das votações, em que os jurados têm que conversar, têm que debater sobre o assunto, aqui não. Aqui o que nós temos é o sigilo. Ele não pode falar sobre o voto dele, ele não pode exercitar até com a cabeça, ele precisa ter cuidado em fazer sim ou não, porque ele não pode levar o seu colega também jurado ou outro jurado, ele não pode influenciá-lo. Nós temos um outro também na linha D, que é a soberania dos vereditos. O que seria isso? O que significa dizer que o que o jurado decidir, o tribunal ou outra instância não pode alterar. Portanto, por exemplo, se o jurado condena e aí a defesa recorre, o tribunal não pode absolver. De outro lado, se os jurados absolvem por maioria, a gente vai falar nisso no segundo encontro, e o promotor de justiça recorre, o tribunal não pode falar, olha, não, está errada, vamos condenar o réu. O que o tribunal pode verificar as hipóteses legais, que nós trataremos também na segunda-feira, é cassar a decisão e submeter o réu a novo julgamento. Por quê? Ele não pode mudar a votação. Eis que está presente aí a soberania dos vereditos. E aí a gente vai falar, então, que o tribunal do júri ele é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. E aí a gente vai passar aqui com vocês podem observar aí na imagem, no vídeo, quais seriam os crimes dolosos contra a vida. E já destacando a diferença entre dolo e culpa. Então, veja, crimes dolosos contra a vida significa dizer que o agente, o sujeito ativo, ele tem que ter a intenção
de produzir o resultado. E neste caso, se a gente está falando em crimes dolosos contra a vida, vale dizer que a gente tem que ter a intenção de produzir o resultado morte. A intenção de produzir o resultado morte. E aí eu trago para vocês quais seriam os crimes dolosos contra a vida. Para que a gente possa identificar quais são os crimes dolosos contra a vida, basta fazer uma análise, uma leitura, uma simples leitura ao Código Penal. Né? Estará lá dentro do título 1, capítulo 1, estará lá, dos crimes contra a vida. Não é nenhum exercício, não é trazido pela jurisprudência. Basta abrir o Código Penal e lá no artigo 121, a partir do artigo 121, que é o título 1, no capítulo 1, vai falar dos crimes contra a vida. E lá nós vamos encontrar o homicídio, que é o artigo 121. Nós encontraremos lá o artigo 122, que é o induzimento, instigação ou ao suicídio, ou auxílio a suicídio ou automutilação. E esse dispositivo foi acrescentado à automutilação em 2019. Né? Tem também lá o artigo 123, que é o infanticídio, que é quando a mãe mata, né, o recém-nascido em estado puerperal, infanticídio. E temos, por fim, lá o aborto. O aborto ele é disposto nos artigos 124 ao 128 do Código Penal, né, em suas várias espécies, tais como aborto provocado pela gestante, com ou sem o consentimento dela, o aborto provocado por terceiro, né, com ou sem o consentimento, com ou sem o consentimento. Muito bem, então vejam, nós temos lá lançado na nossa Carta Magna, no artigo 5º, que diz que será submetido ao julgamento pelo tribunal do júri, né, os crimes dolosos contra a vida, e aí consumados ou não, né, porque ele apura e pune também, julga quando é o caso de tentativa, ou seja, se o autor finaliza a conduta, se a conduta ela tem seu êxito, a gente está diante de um crime consumado. Se por circunstâncias alheias à vontade do agente o crime não se consuma, a gente vai estar diante de um crime tentado. Mas sempre que um crime é doloso contra a vida, será submetido a julgamento pelo tribunal do júri. Então, nós temos homicídio, nós temos aí o induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação, nós temos aí o infanticídio no artigo 123, nós temos aí o aborto, que vai desde o artigo 124 até o 128. Com o tempo, a jurisprudência trouxe outros duas espécies de crimes, de condições que, se praticadas, também serão julgadas pelo tribunal do júri. E aí, vejam, não está na Constituição, não está no Código de Processo Penal, mas ao longo da jurisprudência, ao longo do tempo, a jurisprudência entende que tem sim que ser julgado pelo tribunal do júri. Quais seriam, então? São aqueles crimes praticados em dolo eventual e préter doloso. Então, vejam, são os crimes praticados com dolo eventual e préter dolo. O que seria, então, né, para que fique claro, o dolo eventual? Então, o que seria, então, o dolo eventual? O dolo eventual ocorre quando o agente ele é indiferente ao resultado, né, da ação ou da omissão. Resumindo em palavras simples, o agente ele não quer o resultado, mas ele é inconsequente ao ponto de produzir, né? Ele assume o risco de produzir aquele resultado. E o que é bem comum, tipos dessa natureza serem submetidos a julgamento pelo tribunal do júri. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, o caso de um acidente automobilístico em que o agente embriagado, né, foi para uma balada, embriagou-se, em direção, né, em alta velocidade, ultrapassa os limites de velocidade, é embriagado, cruza o farol vermelho e na faixa de pedestre, no farol vermelho, portanto, verde para o pedestre, ele acaba atropelando um pedestre e que venha a falecer. Veja,
naturalmente nós tínhamos aí um crime de trânsito, né? Seria naturalmente um crime de trânsito a ser regulado lá pela Lei 9.503 de 97, que diz, dentre seus vários dispositivos, que os crimes de trânsito eles são culposos, ou seja, quem comete um crime de trânsito, ele não tem a intenção de produzir aquele resultado. Né? Em palavras simples, porque hoje a gente vai falar especificamente da lei de trânsito. Mas quem comete um homicídio na condução de veículo automotor, uma lesão corporal na condução de veículo automotor, subentende que ele agiu com culpa, haja visto que ele não tem a intenção. E seria tratado pelo Código de Trânsito, 9.503 de 97. Entretanto, a jurisprudência vem entendendo que se o agente fez uso de ingestão de bebida alcoólica ou outra substância, né? Enfim, ele empregou alta velocidade, violando o limite mínimo daquela via, ele ultrapassou o semáforo e, vez que ultrapassava um pedestre, ele acaba abarroando, sendo vítima fatal, ou seja, ele poderia até não desejar o resultado morte, mas ele fez de tudo, ele assumiu o risco para que isso acontecesse. O resultado disso é que a jurisprudência vem entendendo que crimes dessa natureza também têm que ser julgados pelo tribunal do júri. São 7 jurados, os pares, e não o juiz singular, que deve julgar crimes dessa natureza. Outra espécie também que vem sendo, que a jurisprudência entende que também tem que ser julgado pelo tribunal do júri, são aqueles crimes preterdolosos, né? Em que o agente pratica conduta com dolo, ou seja, ele tem a intenção de praticar aquela conduta, mas ele tem um resultado que ele não desejava. Ele pratica uma conduta dolosa, ou seja, né, ele tem a intenção de praticar aquela conduta, mas ele obtém um resultado não desejado. E aí um exemplo que eu trouxe a vocês, que inclusive vem sendo levado a julgamento pelo tribunal do júri, é um caso de remoção de órgãos não autorizada, que tem aí um resultado morte. Então vejam, vocês sabem que a remoção de órgãos ela é tratada numa lei especial em que tem lá vários requisitos, tem toda uma fila, uma preparação. Então, tem uma regulação para isso. E se aquele que, um exemplo aqui que eu vou trazer para vocês, um médico que não obedece os critérios, requisitos do tipo específico, acaba realizando um transplante não autorizado, e durante o procedimento, durante a cirurgia, ou né, aquele que está cedendo, ou até o que está recebendo os órgãos, venha a ter um resultado morte, portanto, estaríamos adiante de um crime préter-doloso, esses crimes também estariam sendo ou estão sendo submetidos a julgamento pelo tribunal do júri. Então, num primeiro momento, nós temos a nossa Constituição Federal dizendo que os crimes seriam submetidos a julgamento pelo tribunal do júri, seriam aqueles que estão lá no título 1 do Código Penal, seriam os crimes contra a vida. E ao longo do tempo, a jurisprudência tem entendido que os crimes praticados com crime contra a vida, óbvio, né? Os crimes contra a vida, praticados com dolo eventual, com préter-dolo, também têm que ser submetidos ao Tribunal Popular. Portanto, já sabendo aí quais crimes são julgados pelo Tribunal do Júri, a gente vai avançar. E aí vamos entrar na primeira fase. Lembrando, como o professor Zaki me disse inicialmente, a gente vai dividir em 2 etapas. Hoje, com esse introito, nós falaremos da primeira fase do júri, que falaremos desde o inquérito policial até a sentença de pronúncia, que é aquela decisão judicial em que remete o réu a julgamento pelo tribunal do júri. Encerraremos e na segunda, a partir da 1h30, teremos um outro encontro. Aliás, os senhores já ficam convidados, aqueles que não puderem ver, que não puderem nos assistir ao vivo. A aula ficará gravada, mas na segunda, a partir da 1h30, nós falaremos da segunda fase do júri. Então, notem, senhores, a doutrina classifica o procedimento do júri como bifásico ou escalonado. Bifásico ou escalonado. Por que bifásico? 2 fases. Escalonado porque é dividido em escalões. A primeira é a segunda. Na grande maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, especialmente por se tratar de crimes contra a vida, ou a primeira fase se inicia através do inquérito policial.
O inquérito policial ele é regulado lá nos artigos 4º ao 23. Artigos 4º ao 23. Quem que é o titular, o presidente do inquérito policial? Delegado de polícia. Só o delegado de polícia ele é o titular, ele é o presidente, é ele quem preside o inquérito policial. Alguns requisitos, as doutrinas clássicas aí e até as mais modernas trazem várias características, mas trouxe duas em especiais para a gente debater, que o inquérito ele é inquisitivo, significa dizer que não tem o contraditório, né? Alguns doutrinadores dizem que a partir de novas inserções legislativas, hoje esse inquisitivo está mitigado, né? Enfim, porque hoje o advogado tem condições de produzir provas, enfim. Mas a doutrina majoritária diz que ainda permanece inquisitivo, porque ele é tocado, ele é presidido por um delegado de polícia e não tem oportunidade de defesa daquele que é investigado, tá? Apesar da maioria, em especial, dos inquéritos policiais, dos procedimentos que são levados ao tribunal do júri se darem pelo inquérito policial, o inquérito policial é uma peça administrativa dispensável. O que é isso? Significa dizer que um processo penal, uma ação penal, ela pode chegar ao judiciário, né, pode virar uma ação penal sem um inquérito policial, porque ele é dispensável. Por isso é que nós temos aí as CPIs, né, as comissões parlamentares de inquérito, nós temos os procedimentos de instauração aí, de iniciativa e condução do Ministério Público. Todas essas são peças informativas que vão ao fórum após para aí depois com ela ser oferecida ou não a denúncia, tá? Essa é uma outra característica. O inquérito ele é dispensável. Mas o que a prática nos ensina é que nesse caso, como é um crime contra a vida e o titular da ação aí é o Ministério Público, na grande maioria, se não na totalidade, se inaugura através do inquérito policial. Hoje, o inquérito policial, desde 2019, foi permitido ao advogado, e aliás, sob pena de nulidade, isso está lá no artigo 7º, inciso 21 da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, a possibilidade, mais que isso, a necessidade da presença do advogado, né, se assim o cliente o desejar, nos atos, especialmente quando o réu ou melhor, o investigado, ele é ouvido, né? Então, se ele quiser fazer uso de um colega, de um advogado, é obrigatória a presença. Mais ainda, né? O advogado não fica lá só como um companheiro, só como um participante. Ele pode, inclusive, apresentar razões ou quesitos, ou seja, pode complementar, pode sugerir perguntas, né, pode apresentar razões. Por isso é que, inicialmente, como eu disse a vocês, alguns defendem que esse inquisitivo já está sendo mitigado, uma vez que foi oportunizado, a partir de 2019, essa nova atuação ou atribuição do defensor do advogado, já nos primeiros palcos, já em sede policial. E vejam, sob pena de nulidade. Sempre pôde, né, e aí eu sempre quando falo aos colegas, e em sala de aula também, a oportunidade em que o advogado, mais ainda a necessidade do advogado participar já no inquérito policial. Né? Hoje a gente não vai falar só de inquérito, mas o inquérito pode ser instaurado por portaria, né, por ofício, por requisição do Ministério da Justiça, pode ser inclusive por requerimento do ofendido por seu advogado, que estaria lá no artigo 5º, inciso 2, né? Isso está lá no artigo 5º, inciso 2. Então, veja, e o próprio Código de Processo Penal, no seu artigo 14, ele possibilita ao advogado fazer requerimentos à autoridade policial, que é o delegado de polícia que preside o inquérito. Então, veja, já podíamos antes fazer pedidos, requerimentos à autoridade policial. É claro que o tipo diz que fica a distrito, né? Fica sujeito ao deferimento da autoridade policial. Mas se for um pedido pertinente, pedido oitivo de uma testemunha,
dificilmente a autoridade policial ela vai negar esse requerimento, desde que a defesa, né, o defensor, faça um pedido, justifique a necessidade. De verdade, eu não vejo como a autoridade poderia não deferir esse requerimento, tá bom? Então, já está aí no artigo 14 essa possibilidade. Então, para que serve aí o inquérito policial? Para que serve o inquérito policial, embora dissemos que ele é dispensável? Mas retomo e digo que, nesses casos, crimes dolosos contra a vida, é comum se inaugurar por via do inquérito policial. Né? E aí, compartilhando com vocês, eu disse que ele é indispensável para a comprovação da materialidade e indícios de autoria. O que seria, então, a materialidade? Materialidade é a prova de que o crime aconteceu. Materialidade é a prova de que o crime aconteceu. Como é que eu provo, por exemplo, que um crime de homicídio foi praticado, né? Com laudo necroscópico, virá um laudo assinado por perito dizendo que foi submetido a exame cadavérico, indivíduo tal, com RG tal, né, vai estar lá as medidas, enfim, e vai dizer lá qual é a causa da morte. Então, veja, eu tenho a materialidade do crime de homicídio. Um crime de lesão corporal, por exemplo. Como é que eu comprovo que existia um crime de lesão corporal? Eu vou ter um laudo de lesão corporal. Né? O sujeito, que é o objeto do exame, ele também será submetido à perícia que também vai laudar, dirá lá que foi submetida à análise e vai descrever cada uma das lesões que a vítima sofreu. Então, veja, eu tenho a materialidade. É isso, tá bom? Então, materialidade e indícios suficientes. Então, eu tenho prova de que o crime aconteceu e eu tenho indícios, eu tenho argumentos para sustentar que quem cometeu aquele delito foi aquela pessoa determinada pela autoridade policial. Então, notem, eu tenho prova que o crime aconteceu e indícios de que aquele crime foi praticado pelaquela pessoa indicada. Tá? E uma vez que isso acontece, no curso do inquérito policial, a autoridade pode, ao final, emitir um relatório só resumindo tudo que foi produzido em fase de inquérito policial, ou pode ainda, mas ela pode dizer, olha, tenho prova da materialidade e de acordo com as investigações, com as provas produzidas, com as testemunhas, essa autoridade policial, a polícia civil ou federal, tem a convicção de que quem praticou ele foi determinado sujeito. E aí o que ela faz? Ela indicia. Isso é um indiciamento. É o olhar da autoridade dizendo que tem prova que o crime aconteceu e que aquele crime foi cometido por determinada pessoa. E aí ela indicia. Tá bom? Então vejam a importância do inquérito policial para a formação de culpa, né, comprovação da materialidade e, inclusive, indícios de autoria. Serve, inclusive, para a defesa. Às vezes, para quê? Para fazer prova de que aquele indicado não foi o seu cliente. Então, veja também a importância. E, finalizado esse caderno investigativo, esse inquérito policial, ele é submetido ao fórum. E notem, os crimes dolosos contra a vida, quem é o titular da ação penal é o Ministério Público, porque é uma ação penal pública e incondicionada. Significa dizer que o titular da ação penal é o Ministério Público. E aí esses autos, esse caderno investigativo, ele é submetido, ele é levado ao fórum, o juiz abre vista ao Ministério Público, já que é o titular da ação penal, e aí a gente vai estar diante de algumas situações. Submetidos os autos, o caderno investigativo, o inquérito policial ao fórum, é aberto vista ao Ministério Público, que vai verificar algumas situações, né? Ele vai, se tiver lá prova da materialidade de autoria, ele vai oferecer a denúncia. Ele pode, inclusive, determinar novas diligências, então o processo volta à delegacia, ou ele pode entender que não tem existência de crime, e aí sugerir ou recomendar ou promover o arquivamento. Mas nós falaremos de cada uma delas isoladamente. Então, vejam, se aquele caderno investigativo, se o inquérito policial que foi submetido ao promotor de justiça, após a análise, ele vê
que preencheu os requisitos, tem prova da materialidade e tem indício suficiente de autoria, o que ele fará? Ele vai denunciar aquele acusado, ele vai denunciar. E quais são os requisitos da denúncia? Está lá no artigo 41 do Código de Processo Penal, que diz que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, as circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. O que é isso, então? O promotor de justiça, na sua peça inicial acusatória, que é a denúncia, ele vai descrever os fatos, né, com todos os detalhes, vai descrever quem é o acusado, né, ele vai refletir tudo aquilo que foi produzido na delegacia. Ainda que não se saiba, não tenha se apurado o autor, de repente é mais de um, ele pode chegar à conclusão de que um foi, o outro ainda não foi apurado quem é o autor, mas ainda assim, preenchendo os requisitos do artigo 41, ele oferece a denúncia, né, que é como se fosse a petição inicial do Ministério Público, né? É a peça inicial ou exordial inicial acusatória, a denúncia. Muito bem. Mas, por exemplo, se ao receber esse caderno investigativo, o promotor entende que ainda falta algumas diligências, ou seja, no entendimento dele devem ser produzidas outras provas, devem ser ouvidas testemunhas, está faltando algum laudo pericial, ou ele pode determinar novas perícias. O que ele faz? Ele sugere ao magistrado a devolução à origem, ele sugere a devolução do inquérito à autoridade policial e ele vai descrever o que é que ele quer que seja produzido como prova. Ele vai fazer o que nós chamamos de cota, ele vai descrever quais as diligências ele quer ou ele precisa para formar sua convicção antes de oferecer a denúncia. Isso está aí no artigo 16. Ou, depois de tudo que foi produzido, ele entende que aquela conduta é atípica, não é crime, por exemplo, falta base para a denúncia. E aí, nesse caso, o que ele fará? Ele vai promover o arquivamento. Então, veja, o inquérito ele nasce pela autoridade policial, na sede policial, mas ele não é arquivado pela autoridade policial. Ele é submetido ao crivo do titular da ação penal, que vai verificar se tem os requisitos para oferecer a denúncia. Não tendo e não sendo o caso de novas diligências, o promotor pode promover o arquivamento do inquérito. E veja, também não é o promotor que arquiva. Ele diz ao juiz, né, em sua cota, que entende não ser o caso de denúncia, uma vez que o fato pode, por exemplo, ser atípico, ou que não preenche os requisitos, enfim, e requerer o arquivamento do inquérito policial, com a ressalva do artigo 18, que diz que mais tarde, se surgirem novas provas, outras provas forem noticiadas, pode-se reabrir o inquérito policial. A pedido das partes, inclusive do Ministério Público, pode-se reabrir o inquérito policial. Mas notem aí que para que isso ocorra, uma vez que foi pelo promotor de justiça, que é o titular da ação penal, promovido o arquivamento do inquérito policial e o juiz deferiu arquivando, não basta o simples inconformismo. É claro que essa decisão pode ser submetida a um colegiado, ao próprio órgão do Ministério Público, enfim, mas o que a gente observa na prática é que, na maioria das vezes, o órgão acaba ratificando aquela opinião do colega promotor. Tá? Isso eu divido com vocês. Mas, uma vez arquivado, só faça o pleito de desarquivar o inquérito se tiverem provas novas, porque se for o simples inconformismo, ou sobre, olha, é um outro olhar sobre as provas, o que a gente observa na maioria das vezes, que o promotor, ele não pede o arquivamento, o desarquivamento. E notem, o desarquivamento só será pleiteado se embasado com a anuência do Ministério Público. Por quê? É ele o titular da ação penal. Então, não basta só a vítima, por exemplo, querer o desarquivamento ou querer o prosseguimento da ação penal. É necessário que o Ministério Público, que é o titular da ação penal, queira o desarquivamento. Tá bom? Muito bem. E aí, prosseguindo,
Muito bem, então não sendo o caso aí de arquivamento ou não sendo o caso de diligências, o promotor ele oferece a denúncia e o juiz vai analisar, né? Muito bem. E aí a gente vai tratar hoje só a possibilidade, em razão do, né, do prazo, para que a gente faça essa fala aqui na primeira fase, a gente vai analisar a hipótese. Tudo que nós falaremos agora é aceitando a hipótese em que o juiz recebeu a denúncia, verificou que estavam presentes os requisitos do artigo 41, e aí o que o juiz faz? Ele recebe a denúncia. Nesta oportunidade, aquele investigado passa a ser conhecido popularmente ou como réu, né? Tecnicamente, aí ele é réu, quando o juiz recebe a denúncia. Que o recebimento da denúncia é que faz iniciar, é que inaugura a ação penal. Então, veja, se inaugurou a ação penal, a gente está diante do réu, né? A gente tem de um lado o autor, que é o Ministério Público ou a Justiça Pública, do outro lado nós temos o réu, tá bom? Muito bem. Diz lá o artigo 406 que o juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Muito bem. Então, o juiz recebe a denúncia, no mesmo o juiz vai despachar, dizendo: recebo a denúncia, eis que preenchidos os requisitos do artigo 41, determina a citação do réu para, no prazo de 10 dias, apresentar a sua resposta. E aí já fica a dica àqueles colegas que ainda não são advogados, que ainda pretendem o ser. Fica aí a dica já, quando ele fala lá no parágrafo 3º a resposta, é aí o fundamento para por isso que a peça chama resposta à acusação. Se for um procedimento do júri, o fundamento é o artigo 406, parágrafo 3º, né? Porque se, de outro lado, se também não for um procedimento do júri, vai estar lá no artigo 396 e 396A do Código de Processo Penal, e a peça também chama resposta à acusação. Já caiu algumas vezes aí na segunda fase do exame de ordem como peça prática. Por isso que chama resposta à acusação. A nomenclatura é trazida pelo próprio dispositivo. E dirá lá, né, que o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. O que é isso, então? O réu receberá uma citação dizendo que no prazo de 10 dias deve constituir advogado para oferecer uma resposta no prazo de 10 dias, que nessa oportunidade ele deverá arrolar testemunhas, especificar provas e tudo mais que interessar para a defesa. É nessa oportunidade que ele deve arrolar testemunhas. Se quiser pedir perícia, é nessa oportunidade. E preliminares, como, por exemplo, prescrição ou outras de natureza que faça com que ele seja absolvido sumariamente. E aí já fica uma dica aos colegas, né, na prática. Nessa oportunidade, não vão adiantar a defensiva, como negativa de autoria ou outras, porque não é o momento para isso. Essa peça, lá no passado, essa mesma peça chamava defesa preliminar ou defesa prévia, porque é uma peça não para fazer a defesa propriamente dita, né? Serve para quê? Para que a defesa indique os meios de prova, arrole suas testemunhas, e aí no máximo 8, requeira testemunhas, para que requeira perícia, se for o caso, junte documentos, e veja que é nessa oportunidade, sob pena de preclusão. Entretanto, negar a autoria, entrar no mérito não é nessa oportunidade. É por isso que os colegas que fazem diferente disso já vão dizendo aí nessa fase, olha, não é ele o autor do delito, o autor do crime, enfim. É por isso que o despacho, né, quando o juiz recebe essa defesa, ele abre vistas
para o Ministério Público e depois analisa. Ele vai dizer o seguinte, olha, que a defesa mistura com o mérito e não será analisado nessa oportunidade. Então, se você já está entrando no mérito, algo que depende de prova, algo que dependa da comprovação de testemunhas, algo que dependa da apreciação de perícias, não peça, nesse momento, a absolvição. Falta até, inclusive, arrisco a dizer, seria até um pouco de falta técnica, né? Porque não é nesse momento, tá bem? Então, você vai abrir aqui as preliminares, né? Se for lá, tiver a causa de excludente de ilicitude, se tiver prescrição, tá? Por isso que o juiz fala lá, ausente causas preliminares ou de excludente de... ou algo que poderia sugerir absolvição sumária, mas se entrou no mérito, o juiz ele não analisa, ele diz que o mérito não é nesse momento, tá? E a gente vai dizer desse momento mais à frente, tá bom? Muito bem. Aí o juiz recebe essa resposta. Então, veja, ele já tem a denúncia, que é a peça inicial acusatória, e ele terá lá a resposta à acusação, instaurou-se aí, então, o contraditório. Ele vai ter as duas peças, tá bom? E aí o que ele vai fazer? O juiz vai receber tudo isso e vai determinar a realização de uma audiência, né? É uma audiência que hoje é denominada audiência de instrução, debates e julgamento. Audiência de instrução, debates e julgamento. Na audiência, pessoal, e aí alerta, especialmente a defesa, existe uma ordem cronológica da produção de provas. Por que é audiência de instrução? Porque na audiência são produzidas provas. Quando uma testemunha é ouvida, quando a vítima é ouvida, quando o réu é ouvido, é uma produção de provas. Daí é chamar de instrução. Debates por quê? Porque quando finalizada a audiência, é concedido às partes os 20 minutos para debates orais. E julgamento porque, em tese, o juiz tem que dar a sentença no mesmo ato. Tá? A gente vai verificar hipótese em que isso pode não acontecer. Mas por daí é chamar audiência de instrução, debates e julgamento. E veja, qual é a ordem? É a ordem do juiz? Não. No caso de procedimento do tribunal do júri, está lá no 411. A ordem sempre, né, do ofendido. Vai se ouvir o ofendido. E quem é o ofendido? A vítima. Mas notem, pessoal, né, e normalmente eu brinco com isso. Se é um crime de homicídio e foi, né, a vítima é fatal, não vai se ouvir a vítima, não é? Não tem lá uma mesa branca que vai se ouvir a vítima. Poderia ouvir, por exemplo, se o crime foi tentado, ou seja, se não se consumou. Por isso que o código traz ser possível. E aí ouve a vítima, se possível, viva, por exemplo, né, ou se localizada, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, depois esclarecimentos dos peritos, acariações se tiver, reconhecimento de pessoas e coisas, e por último, sempre por último, é realizado o interrogatório do réu. E aí pergunta a vocês, professor, e se inverter essa ordem, o que acontece? Inverteu a ordem, nulidade. É nulidade, porque vejam, olha que faz, ele não faculta ao juiz, né? Diz lá, ó, na audiência de instrução, proceder à tomada do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Notem, nesta ordem, inverteu a ordem, a defesa deve se levantar e dizer, excelência, olha, e na primeira oportunidade arguir a nulidade dizendo que essa ordem foi invertida. É comum, às vezes, o juiz, quando pedir autorização da defesa, doutor, olha, a testemunha da defesa já está aí, vamos ouvir, embora não tenha ouvido todas da acusação, se insurja contra. E aí destino essa fala a vocês que me ouvem. Por quê? Porque se os senhores anuírem, o juiz fará constar que, apesar de ter invertido a ordem do artigo 411, a defesa concordou. Então, notem, se a defesa concordou, não vai poder arguir nulidade, não vai poder arguir prejuízo. Mas eu vou fazer isso só para ganhar mais tempo? Não, pessoal, porque vejam, tem uma ordem, tem uma natureza de ser. Por que é que são ouvidos primeiro a vítima, se possível, e todas as testemunhas de acusação? Porque quem tem que provar o fato é quem está acusando. Então tem que esgotar tudo da acusação para você saber como é que você vai se defender. Por isso é que não pode
inverter a ordem, por isso é que não pode primeiro da defesa e depois da acusação. Compreendem? Então é isso. Por isso é que às vezes as pessoas não entendem porque às vezes uma audiência não acabou em um único ato. É por isso. É porque às vezes comparece as testemunhas da defesa, mas faltou uma da acusação. O juiz pergunta ao promotor: doutor, você vai insistir na testemunha? Vou, excelência. Então, redesigna essa audiência proibitiva daquela testemunha pendente da acusação só depois que se ouve a da defesa. E o mesmo, pessoal, vale na possibilidade de carta precatória, ou seja, não é ouvida diante daquele juízo, mas foi expedida uma carta precatória para se ouvir em outra cidade, né, em outra comarca. Os senhores que me ouvem como advogado de defesa, postulem, faça constar que só quer ouvir as testemunhas de defesa e, por último, o interrogatório, quando esgotar, inclusive, aquelas que foram ouvidas por carta precatória. Porque, veja, ela não foi ouvida naquele juízo, mas foi por carta precatória. Como é que o réu vai falar se você não sabe que isso foi produzido em outra localidade? Tá? Hoje os juízes estão sendo bem sensíveis a isso. Já vi despacho, por exemplo, que só marca a audiência quando for ouvida todas as testemunhas de acusação por precatória. E aí que ele designa a audiência. Tá? Justamente para não suscitar aí à frente uma nulidade, o que inviabiliza tudo aquilo que foi produzido. Tá bom? Muito bem. E aí, vamos supor que dá para fazer tudo numa audiência só. Houve a vítima, se possível, testemunha de acusação, testemunha de defesa, perito se tiver, o interrogatório. Qual que é o certo? O certo é ser oferecido aí 20 minutos para as partes para debates orais. Na verdade, o debate oral não tem nada, né? A parte dita lá, e o escrevente toma por nota. Hoje já vi muitos casos que leva-se o pendrive, espeta na máquina e já está lá. Às vezes ou o promotor ou o defensor já está com o notebook, já vai escrevendo, espeta na máquina. Mas feito isso, aspas, os debates, o juiz teria que dar a sentença. Mas vejam, por exemplo, se é um caso que tem 20 volumes, 20 réus, não daria para produzir tudo isso para fazer essa defesa em 20 minutos. O que se faz? E aí, né, considerada essa complexidade, ou até o requerimento das partes, enfim, o juiz pode, ao invés de selar prazo para debate oral, ele pode converter isso em memoriais, ou seja, as partes apresentam primeiro a acusação, depois defesa, os memoriais escritos. Isso está onde? Lá no artigo 403, parágrafo 3º. Aí são os memoriais de defesa. E notem, para aqueles colegas que ainda farão exame de ordem, essa peça já caiu várias vezes no exame de ordem. E é nessa oportunidade que, sim, após produzir todas as provas, que você vai pedir, após o encerramento da instrução processual, a inocência ou a retirada de alguma qualificadora, enfim. Aí sim é o momento para entrar no mérito. Tá certo? Muito bem. E aí, entrega por debates orais ou por memoriais que são escritos depois, o juiz ele vai proferir a sentença. Muito bem. E o que o juiz pode proferir na sentença? Quais são as decisões possíveis de uma sentença daquele procedimento relativo aos processos de competência do tribunal do júri? A gente vai falar delas aqui. Muito bem. O juiz ele pode pronunciar, a gente vai explicar o que é uma sentença de pronúncia. O juiz também pode impronunciar, nós falaremos dela também. O juiz pode ainda absolver sumariamente, ou ainda, por fim, o juiz pode desclassificar. O juiz pode pronunciar, ele pode impronunciar, ele pode absolver sumariamente, ou ele pode desclassificar. Vamos explicar, então, ainda na primeira fase, né? Já caminhando para o final da primeira fase, né? Já convidando vocês para o nosso segundo encontro, segunda-feira, 13h30, que seria, então, a sentença de pronúncia. E note, pessoal, não obstante o código traga a nomenclatura de sentença, né? Algumas doutrinas falam que o termo é decisão, mas não é de condenação, porque, veja, o que está se encerrando aqui, ou pode se encerrar, é uma primeira fase que pode ou não submeter o réu ao julgamento pelo tribunal do júri, por seus pares,
E aí vai iniciar uma nova fase. Então, o juiz, não é o juiz da primeira fase que vai condenar o réu, tá? Então, vamos explicar aí certinho o que seria isso, né? Acompanhando aí pelos slides. O que seria, então, a sentença de pronúncia? É essa sentença de pronúncia que submete ao réu a julgamento pelo tribunal do júri, que dá início, né? Que se inaugura a segunda fase, é a sentença de pronúncia. Nós falaremos das 3 possíveis decisões, mas é a sentença de pronúncia que vai inaugurar a segunda fase, que aí é aquela submetida ao tribunal do júri, tá bom? Mas vou deixar bem fixados os conceitos e a possibilidade, porque na segunda nós não voltaremos a tratar dessa fase preambular. O que seria, então, uma sentença de pronúncia? A sentença de pronúncia, senhores, elas estão lá no artigo 413, tá? Diz o seguinte, que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. O que está dizendo isso? Está dizendo que ele está condenando o réu? Não. Não. Aliás, o juiz tem que tomar cuidado, inclusive nessa sentença de pronúncia, porque essa sentença de pronúncia, essa decisão de pronúncia, ela será mais tarde oferecida a cada um dos jurados. O juiz, quando decidir pela sentença de pronúncia, quando ele pronunciar o réu, ele não pode carregar no sentido de falar, olha, eu acredito, eu tenho a convicção que foi ele que praticou o crime. Ele não pode, porque ele poderia estar aí fazendo com que um jurado decida com ele. E não é essa a missão da sentença de pronúncia. O que a sentença de pronúncia deve trazer em seu bojo é a certeza que o crime aconteceu. Por isso que, se convencido da materialidade, ou seja, ele dirá lá, existe prova da materialidade do crime ante a certidão, né? É onde o laudo necroscópico, as folhas tais, ou seja, eu tenho certeza que houve evento morte, olha o que diz o laudo. Ou ainda, se for um crime tentado, ele dirá, olha, tem prova da materialidade ante o laudo de lesão corporal encartado às folhas tais. Isso é materialidade. Isso precisa ter certeza, senão ele não pode pronunciar, tá certo? Precisa ter certeza que o crime aconteceu. E veja, e tem que ter indícios da autoria ou da participação. A autoria, ou seja, todas aquelas provas produzidas em sede policial, confirmadas em juízos, ela deve ter um plano, ela deve indicar que aquele réu que foi pronunciado, ele pode ter sido autor. E é isso. Porque, lembra, o juiz ele não está condenando o réu, ele está dizendo que existe uma fumaça, em termos bem leigos para vocês de casa, de que aquele indicado pode ter sido o autor daquele crime que já está comprovado. E aí a sentença é de pronúncia, ele submete ao réu a julgamento pelo tribunal do júri. Ele não condena, porque a competência para julgar crime, né, de doloso contra a vida é o tribunal do júri, e na segunda fase. Muito bem, o juiz ele pode ainda impronunciar o réu. E aí tem uma sentença de impronúncia. O que seria, então, a sentença de impronúncia? Muito bem. A sentença de pronúncia está lá no artigo 414. Não se convencendo... Está falando do juiz, né? Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentando, impronunciará o acusado. O que é isso? O juiz dirá lá, olha... não tem prova da materialidade, ou ainda, se tiver prova, o que foi trazido até agora não mostra que ele pode ter sido autor. Ele vai impronunciar. O que é impronúncia? É absolvição? Não. Impronunciar significa dizer que, olha, o réu foi impronunciado, mas se outras provas surgirem, o processo pode ser retomado. Em palavras simples, é isso, o processo. E a gente começa, a gente brinca, fala que o réu fica com a espada de Damocles sobre a cabeça, né? Porque qualquer momento surgindo provas novas, pode ser ele denunciado e o processo retomar. Ele não está absolvido, né? Enquanto não ocorreu o lapso temporal de prescrição, ele pode ser submetido ao tribunal do júri. Por quê? O que o juiz está dizendo? Olha, ou não tem prova do crime,
Ou se existir prova do crime, não tem prova que foi ele o autor do crime. Compreenderam? Aí ele impronuncia o réu. Muito bem, é isso. O que mais? Ele pode absolver o réu sumariamente. Ele pode absolver o réu sumariamente. São decisões bem difíceis de se ver no frente ao caso concreto. Tá? Repito, são decisões bem difíceis de se ver ao caso concreto. Mas quando é que ele pode fazer isso? Quando provar que o crime não aconteceu, ou seja, inexistência do fato, né? Quando provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, ou seja, olha, o crime até aconteceu, mas eu tenho certeza que não foi ele. O juiz deve absolver sumariamente. Ou ainda, né, o fato não constitui infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Por exemplo, legítima defesa, enfim, aquelas que estão lá no artigo 23, 24 e 25 do Código Penal. Mas vejam, senhores, ainda que o juiz possa fazer isso, e alguns fazem, o que é muito comum, e aí a gente vai ver que decisões dessa natureza o Ministério Público pode recorrer, e aí mais daqui a pouco a gente vai falar qual o remédio para isso, e aí já caminhando para o final. Decisões dessa natureza, uma vez que são submetidas ao Tribunal de Justiça, por exemplo, né, se for um crime estadual, ou o TRF, se é um crime de natureza federal, é bem comum o tribunal reformar a decisão, submetendo o réu ao plenário do júri, portanto, aí é a segunda fase, e o que eles dizem? Falam que, olha, a Constituição Federal arguiu esse crime ao patamar constitucional, dizendo que é o jurado que é o julgador natural desse crime. Então, o juiz não pode tirar essa análise da competência deles. Então, se houve, de fato, uma causa, né, de exclusão de licitude, ou seja, se o réu agiu em legítima defesa, ele precisa demonstrar isso para o conselho de sentença. Ou seja, ainda assim, a maioria das decisões dos tribunais vão nesse sentido, ele deve ser submetido ao tribunal do júri, e é o júri, que a gente vai verificar que são 7 jurados, que deve absolvê-lo e reconhecer a legítima defesa. Então, ainda que são poucas as decisões nesse sentido, ainda que quando proferida a sentença de absolvição, quando o Ministério Público recorre, o que a gente vê na grande maioria das vezes é que o tribunal reforma e submete o réu ao tribunal do júri. Então, a gente já falou da sentença de pronúncia, de impronúncia, de sentença, né, de absolvição sumária. Falaremos agora de desclassificação. Sentença de desclassificação. Seria, então, a desclassificação. Vejam, diz lá o artigo 419. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso do referido no parágrafo 1º do artigo 74 e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. O que está dizendo aqui, resumidamente? Quando, né, depois das audiências, da oferta lá dos memoriais escritos ou orais, o juiz entende e fala, não, esse crime aqui não é um crime doloso contra a vida. É um crime de outra natureza. Pode ser, por exemplo, crime culposo. Que a intenção, o agente não agiu com dolo contra o bem jurídico vida. Porque se isso ocorrer, seria de competência do tribunal do júri. Não foi essa a intenção do agente. O que ele faz? Ele desclassifica. Ele vai submeter o processo, né, ele vai desclassificar e vai submeter o processo ao juiz da vara comum e não aquela com competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, por exemplo, se iniciado todo o inquérito, a denúncia, porque entendeu-se lá que na condução de veículo automotor, o réu assumindo alta velocidade, embriagado, ultrapassou o farol vermelho, matou, portanto, dolo eventual, se o juiz entender e fala, não comprovou, no meu entendimento, dolo eventual, portanto, é um crime culposo, portanto, o procedimento é aquele veiculado na Lei 9.503 de 97, crime de trânsito, não é o júri que vai julgar.
ele vai desclassificar e submeter aí a julgamento pelo juiz da vara comum, e não o juiz aí do tribunal do júri. Portanto, investido de competência, de processo de competência do tribunal do júri. Então, ele desclassifica. Então, o juiz pode, né, pronunciar, impronunciar. E o que vai nos interessar para o segundo encontro, segunda, são as decisões de pronúncia. Mas, antes aí de falar, de encerrar, a gente vai falar, vejam, como são sentenças, elas são passíveis de recursos, são decisões. Tá? Quais seriam, então, os recursos? Dessas decisões que eu disse aos senhores, são passíveis de 2 recursos. A apelação da sentença de impronúncia ou absolvição sumária, está lá no artigo 416. Então, veja, quem que vai apelar aqui? Se é uma sentença de impronúncia ou absolvição sumária, entendendo que o crime contra a vida é um crime, né, um crime doloso contra a vida, o titular é o Ministério Público, logo, quem vai se utilizar da apelação, no caso de impronúncia ou absolvição sumária, é o Ministério Público. Compreenderam? O Ministério Público ele vai apelar da decisão de pronúncia ou absolvição sumária e o processo será submetido ao tribunal, que pode reformar a decisão submetendo o réu ao tribunal do júri, a julgamento pelo tribunal do júri, portanto, a segunda fase. Ou ainda, se a sentença for de pronúncia, ou seja, se o juiz entender que tem materialidade, prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, pronunciando, aí abre-se a defesa, a possibilidade também de recurso, que é o rese. É o recurso em sentido estrito. Também vai ao tribunal, que vai analisar se de fato o réu deve ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri, com aquelas qualificadoras que o tipo, que a sentença o impõe. Tá? Então, já dando aí meu tempo de fala, de 1 hora, quis nesse breve introito aí falar como se procede essa fala, como é que se procede, qual é o procedimento, como é que o réu chega a julgamento pelo tribunal do júri. Vocês viram, por exemplo, que não é o caso diferente como acontece nos Estados Unidos, que todos os crimes são o júri que decide, né, e que chegam, né, a gente vê isso nos filmes, que eles abrem a porta um minuto antes do juiz dar o veredito, e aí traz uma prova, né, traz lá uma foto, traz uma testemunhas. Aqui no Brasil, não. Aqui nós temos regras próprias, né, crimes contra a vida, crimes dolosos contra a vida, consumados ou não, somente esses aqui vão ser julgados pelo tribunal do júri, com procedimentos e regras próprias. E na segunda-feira, já encerrando aí minha fala, na segunda-feira nós iniciaremos partindo do pressuposto que o réu foi pronunciado, e aí, com o recurso, né, se julgado o recurso, o tribunal entendeu que sim, deveria prevalecer a sentença de pronúncia, e aí inicia a segunda fase, que é o que nós falaremos na segunda-feira. Então, né, já dando o meu tempo aí, agradeço mais uma vez o professor Zaquimi pela oportunidade de falar um pouco desse tribunal do júri, que é um procedimento que eu gosto muito, agradecendo aí, né, minha esposa, os alunos que hoje, né, a gente recebeu o convite, já compartilhou com os alunos, já dizendo que queriam participar, se não pudessem ver, o veriam depois, e Zaquimi mais uma vez falando um pouco, agradecendo os professores que me antecederam, que me sucederão, essa oportunidade que você dá para todos nós de falarem, e não só pelos professores, né? Porque para aqueles que não estão assistindo aulas virtuais também, que estão nas suas residências, têm a oportunidade de, se não ver agora, compartilhar um pouquinho, e aí nos seus recintos familiares. Deixo aqui minha gratidão e, sabe, se precisar, pode contar comigo. Muito bem. Eu que agradeço ao nosso ilustre professor, Dr. Wagner Cavalcante dos Santos, por esta grande aula aí sobre o Tribunal do Júri, né, do início até
exatamente a sentença de pronúncia, lembrando a todos vocês que estão nos assistindo de que nós teremos uma outra aula, uma segunda aula, também sobre o tema Tribunal do Júri, com o Dr. Wagner Cavalcante dos Santos, trabalhando exatamente a audiência do Tribunal do Júri, teses defensivas e assim por diante. Então, será também seguramente uma aula fantástica como esta que você acabou de assistir. E se você, eu já te falo, se você não se inscreveu ainda no canal da TV Damásio, inscreva-se no canal da TV Damásio no YouTube. Clica ali no sininho para você ser notificado, ser avisado de todas as aulas, né, de todos os vídeos da TV Damásio. O seu compartilhamento desta aula também é muito importante para todos nós. Dr. Wagner Cavalcante dos Santos, muito obrigado. Uma alegria poder receber o professor aqui, o amigo aqui. Né? Já deixo aqui também um grande abraço, né, a Michele Werneck, a sua esposa. Né? Estávamos exatamente aqui trocando, né, algumas mensagens pelo Instagram e tudo, compartilhando algumas coisas. Né? E é sempre uma grande alegria, uma grande satisfação, né? Tanto o Dr. Wagner quanto a esposa, enfim, é uma alegria, uma satisfação aí, né, ter vocês, né, no meu coração, né, queridos amigos. Eu passo a palavra ao Dr. Wagner para suas considerações finais. Muito bem, Zaquim. Mais uma vez eu agradeço o convite, recebo não como convite, como uma convocação, como uma intimação. E você sabe que seja qual for o convite, seja qual for o tema, por mais desafiador, pode sempre contar comigo. Para mim é um grande prazer compartilhar o espaço com você. Esse evento, essas aulas especiais, que, como eu disse, agora à frente aí, né, sobre sua batuta na TV Damásio, pelo YouTube, ajuda não só aqueles professores que querem compartilhar um pouquinho, mas especialmente aquele que quer estudar um pouco mais, seja dos vários temas que você convida os colegas. Sempre que precisar, pode contar comigo. E para falar de um tema hoje que eu gosto demais, e a gente vai continuar, já convido aquele colega que nos está vendo hoje, que não pôde nos ver, mas que verá essa aula depois, para na segunda-feira, 1h30, estar junto conosco para fazer aí a segunda parte desse Tribunal do Júri, que a gente vai falar da sentença de pronúncia, da apresentação em plenário, enfim, até a sentença. Fica aqui minha gratidão e precisando, só me chamar. Muito obrigado, doutor Wagner. E você que está nos assistindo, não perca também o outro vídeo, né, sobre o Tribunal do Júri com o Dr. Wagner Cavalcante dos Santos. Deixa aqui o seu like neste vídeo para nós propagarmos aí para todas as pessoas, né, no YouTube. Uma grande satisfação e uma alegria ter vocês aqui. Eu quero, neste momento final, quero também fazer aqui um agradecimento muito especial, né, a todos os nossos colaboradores dos estúdios da TV Damásio. Hoje, de modo muito especial, ao pessoal dos estúdios do Rio de Janeiro. Né, a nossa alegria, a nossa satisfação. Muito obrigado, né, aos nossos colaboradores. E se você está assistindo este vídeo com qualidade de som, qualidade de imagem, em razão justamente do trabalho incansável desses colaboradores dos estúdios da TV Damásio. Hoje, né, os estúdios lá do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês também. E a todos que nos acompanham, que nos assistem, continuem lá no canal da TV Damásio no YouTube, acompanhando todos nós. Um grande abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Até mais.